E ainda mais com a chegada de reforços, né, a gente daqui a pouco vai falar, né, o Luiz Araújo, por exemplo, ele já mudou a bio dele para jogador do Flamengo, já botou vídeo praticamente se apresentando. É um jogador também que às vezes vai jogar e não vai jogar talvez o Everton Ribeiro, talvez não vai jogar um dos atacantes, enfim. Isso é normal. O Cebolinha começou jogando a partida contra o Grêmio. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar, porque isso acontece em todos os lugares. Mas parece, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, quando é no Flamengo, salta os olhos. Né? Então, enfim, talvez se a repercussão do Flamengo fosse tão grande quanto a do Palmeiras, o Palmeiras tem uma grande repercussão, mas estariam falando qual seria o problema do Endrick, né? Esquece que o Endrick é um menino, mas porque o Endrick começou. Todo mundo falou que o Endrick ia ser titular esse ano e tudo, o Rony ia jogar aberto, o Rony já voltou a fazer a função de falso 9. O Palmeiras foi buscar o Arthur. Então, cara, isso acontece em todos os lugares, troca de jogadores, às vezes começa com um, às vezes começa com outro. Cara, isso é normal. O Flamengo parece que tem um grande impacto. E eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que escalar de acordo com o adversário. E tem que ter elenco para isso, para ter todo mundo inteiro. Então, eu acho. E uma outra boa notícia também pode ser a evolução, não sei se é só evolução, mas talvez a maior tranquilidade que tem tido o Wesley também, né? E talvez o gol contra o Racing foi importante, né, Mauro? Porque era um menino que começou muito afobado, né? Se precipitava demais. Parece que está mais calmo, mais tranquilo. Acho que o gol ajudou. O gol do Cebolinha que abre o placar contra o Grêmio é uma roubada de bola do Wesley e aí dá assistência. Também é uma boa notícia, né? Um menino que talvez possa ali se firmar numa lateral que vem sendo o problema do Flamengo, talvez ele desde a saída do Rafinha, né? Teve aqueles poucos meses ali do Rodinei com o Dorival, mas que historicamente é uma posição que sempre foi problema no Flamengo, né? Tirando a época que o Léo Moura ficou anos ali. O Wesley, assim, ele é considerado um jogador muito promissor da base, né? Agora, ele foi lançado do time de cima, numa emergência, de forma muito precoce, porque os outros dois se machucaram. O Varela estava com um problema lá da cirurgia que ele fez, e o Mateuzinho teve uma fratura. Então, não tinha ninguém, só tinha ele. Então, ele teve que fazer vários jogos, ele ainda sem uma maturidade necessária para segurar essa responsabilidade que é ser titular do Flamengo. E nitidamente jogador afobado. Afobado porque é novo, porque está jogando partidas de uma responsabilidade maior. Foi tudo muito cedo. Eu até cheguei a falar várias vezes: é melhor o garoto voltar para a base, jogar no sub-20, depois subir aos poucos, porque vai queimar o moleque. Mas ainda bem para ele, para o clube, que ele agora conseguiu fazer alguns bons jogos e fez um gol importante contra o Racing, que acho que dão a ele essa confiança maior. Ele está arriscando mais jogadas, ele ainda comete alguns erros, teve uma pichotada nesse jogo que ele se atrapalhou todo com a Sim. bola. Isso acontece ainda. Mas é um jogador promissor. Eu acho assim, que eu não tenho muita esperança no Mateuzinho, a não ser que o Mateuzinho realmente mude muito a sua. O que eu falo, o Mateuzinho, ele é um cara jovem, ele tem chegada boa na linha de fundo, comete muitos erros defensivos, e ele se acomodou como reserva do Rodinei. Eu não aceito um jogador jovem que tem ambição na carreira ser reserva do Rodinei um ano e achar normal. Porque o Rodinei é um jogador limitado que estava numa fase melhor. E o Mateuzinho se acomodou na reserva do Rodinei. Isso já mostra, de repente, uma falta de um ímpeto, de um desejo de vencer. Tem que mudar muito a postura. Aí ele pode, quem sabe, ser um bom lateral. E o Varela é um lateral de características outras, que é bom ter do Flamengo. É um cara mais de marcação, um lateral para formar uma linha de 4. É um jogador que não vai ter a mesma profundidade, a mesma projeção no ataque, mas se você precisar de um lateral para fazer uma linha defensiva que vai marcar bem, vai fechar o setor, vai compor ali, especialmente em jogos que você vai enfrentar um adversário que de repente tem muita força pelo lado esquerdo, ataca muito por ali, você de repente pode ter no Varela uma boa opção. Né? Então acho que é bom ter um jogador que o Ainda Flamengo mais não com a tinha. chegada, desculpa, Mauro, ainda mais com a chegada do Luiz Araújo. O Luiz Araújo pode jogar mais aberto ali, Exatamente. dando amplitude ali, né? E ter o Varela para segurar mais e usar, como foi Exato. feito, por exemplo, contra o Grêmio, com o Léo Pereira e Cebolinha, né? Exatamente. O Varela, em tese, pode combinar muito com o Luiz Araújo, que é um jogador veloz, que vai jogar pela direita, usando aquele corredor. Então ele não vai ter que fazer tanta jogada de fundo, porque vai ter um jogador ocupando aquela faixa. O Flamengo não tem esse ponta direita hoje. Tem jogadores que caem por ali, mas nenhum deles faz essa jogada de velocidade, essa jogada mais na margem do campo. Você pega o mapa de calor do Luiz Araújo, você vai ver. É aquele pedaço do campo ali que ele joga. Ele joga ali. Né? Ele corre por ali. E o Flamengo não tem esse cara, por isso tem buscado esse jogador há muito tempo e foi feita essa contratação. Então acho que fica mais bem resolvido, desde que o Wesley consiga realmente ter um prosseguimento. Mas que bom que ele está conseguindo jogar. Eu até, como eu falei, cheguei até a dizer várias vezes, é melhor voltar para a base, vai queimar o garoto, porque ele vinha fazendo partidas muito ruins. E muitas vezes você via ali inexperiência, afobação, e aí você queima o moleque, pô.
Porque assim, a torcida de futebol, a do Flamengo não é diferente, ela é muito cruel. É muito cruel. Eu nunca esqueço que o Adriano Imperador era bonecão do posto, gente. É. Eu lembro de jogos do Reinaldo, que era da mesma geração, que depois jogou no São Paulo, do Botafogo, em vários clubes, que era um bom atacante, foi jogar lá fora, depois voltou. O Reinaldo, assim, o que pegava do pé do Reinaldo era impressionante. Ele era um jogador esforçado. Eu lembro de jogos do Maracanã, de estar na arquibancada assistindo, até trabalhando, estar na empresa, e ver a torcida pegando no pé do Reinaldo. Cara, por que pegam no pé desse cara? Assim, implicância. E o Adriano era bonecão do posto, imperador, cara. Tinha gente que era no Maracanã, isso tem 20 anos, mais de 20 anos. Bonecão do posto. Porra, o cara era o imperador, cara. E já se via ali no começo que o Adriano era diferente. Desde o jogo que ele estreou, foi aqui num sábado de frio pra caramba em São Paulo. Contra o São Paulo, ele veio do banco e meteu 2 gols. Ele virou um jogo no Morumbi pro Flamengo. O Flamengo nunca vencia aqui no Morumbi, só perdia, só perdia. Ele entrou e virou o jogo. Camisa 29. E era moleque ainda. A história do Adriano, inclusive, é interessante porque o Carpegiani era o técnico. O Carpegiani foi ver, ele ficava vendo o treino da base para ver se tinha alguém para aproveitar. Aí ele viu lá o Adriano e aí ele requisitou para um jogo contra o Botafogo. E tinha uma partida com o Botafogo, uma partida de juniores, né? E aí o pessoal da base reclamou para tirar o nosso atacante aqui para levar para profissional. Aí o Carpegiani, mas a prioridade qual é aqui? A prioridade é profissional, né? A base. Eu quero esse garoto no meu time de cima. E ele não era um cara muito cotado na época ainda, não. O Carpegiani sacou que ele era diferente. Aí pôs no banco. Ele não jogou. Ficou no banco, não jogou. Aí depois vem um jogo de São Paulo. E quando São Paulo ele entra, ele vira o jogo. A partir dali, você já percebe que o cara era diferente. Claro que o Adriano, por uma série de razões, talvez não tenha conseguido na sua carreira ter sido tão espetacular quanto poderia. Mas ele deu um brasileiro para o Flamengo. Sem ele, o Flamengo não seria campeão. Ele e o Petkovic, eles foram os grandes artistas ali daquela conquista inesperada. É um jogador que a torcida ama de paixão e, em dado momento, chamava um cara de bonecão do posto. Então, se o Adriano pode ser achincalhado, ou foi achincalhado, coitado do Wesley. Então, eu tenho essa preocupação sempre, assim, com o garoto que sobe e a torcida pega no pé, tem que preservar. Mas ainda bem que o menino está passando por essa barreira, acho que já rompeu, e agora ele conseguindo fazer mais bons jogos, ele vai ganhando confiança e vai seguindo, que é um garoto de 19 anos, né? Eu acho muita covardia a gente rotular um jogador tão jovem. Ah, esse não serve. Isso aí joga nada. Pô, como é que você sabe? 18, 19 anos, gente. Como é que você tem essa. É muita pretensão você achar que consegue. A não ser quando o cara é muito ruim mesmo, né? Aí você. Mas não é o caso. Não é o caso. O caso dele é muito de, como você falou, afobação. Agora ele me parece mais equilibrado, mais seguro. Desculpe, mas está difícil hoje.